Se eu te contasse que uma pessoa foi no mercado fazer um negócio que ela fazia todo dia, né? Tava lá na fila do pão, esperando a vez dela, de repente chegou na fila também um cara, sei lá, com a camisa do Corinthians, alguma coisa que ela não gostou muito não, não ficou tão, né? Pegou os pertences de valor, deu até uma escondida ali e... Enfim, e ficou ali. E de repente o cara começou a puxar assunto. E conversa começou a se desenrolar e ela percebeu que ela estava falando com Deus. Deus foi ali na fila do mercado falar com ela. E o que ela fez? Ela fez uma pergunta. Sabe de quem que eu estou falando? Vamos entender esse negócio direito. Vem cá. E aí pessoal, beleza? Aqui é o pastor Bruno do Engrenagens para mais um vídeo. E hoje eu queria contar essa história aí que pareceu um pouco estranha, né? Pessoa fazendo uma coisa do dia a dia dela, de repente vem alguém na fila, camisa do Corinthians, e puxou o assunto e dera a Deus. Como assim? Você tá falando que Deus é corintiano? Não tô falando que Deus é corintiano. Foi só uma brincadeira, só para exemplificar de repente. A gente tem umas brincadeiras com Corinthians. Eu gosto, tenho um monte de amigo corintiano, não tenho preconceito com esses caras não. Apesar dessa brincadeira, né? Mas o que eu queria falar? Que isso acontece, tá? Tá, eu tô colocando um cenário dos dias atuais, mas a gente tem isso acontecendo na Bíblia. Você sabe de quem eu tô falando? Vamos fazer o teste então, deixa aí nos comentários que história da Bíblia que eu tô falando, depois a gente tira a prova, tá? E eu já conto na sequência. Já escreveu? Vamos seguir então. Eu estou falando da mulher samaritana, tá? Lá em João 4, a gente vai ter Jesus encontrou uma mulher samaritana fazendo aquilo que ela fazia todo dia. Foi lá tirar a água do poço. E aí, nessa atividade de rotina dela, ela encontrou Jesus, que era de um povo que não era tão amigo, que eles não se conversavam tanto. Por isso eu fiz a brincadeira do corintiano, né? Mas quando ela começou a conversar, ela percebeu que ela estava falando com alguém diferente, que era alguém, né? Ela entende como profeta primeiro, mas depois ela percebe que ela estava falando com o Salvador, com o Cristo. E aí, qual que é a pergunta que ela faz? Como que eu vou agradar a Deus, né? Os judeus fazem de um jeito, os samaritanos fazem de outro. Qual que é o jeito certo? Quem tá certo? Né? Eu acho que a gente tem... Eu ia fazer um vídeo falando de algumas pessoas que fazem as perguntas certas, né? A gente tem lá aquele jovem que faz a pergunta para Jesus, né? O que fazer para ele dar a vida eterna? Aquele jovem rico. E tem algumas pessoas na Bíblia que encontram Jesus e que veem Jesus um negócio diferente e que fazem as perguntas certas, né? Se você faz a pergunta errada, cara, não tem como vir uma resposta que vai te dar uma boa direção, você não tá nem acertando na pergunta, né? Então assim, ela fez uma pergunta certa, né? E uma pergunta importante pra gente, né? Tá bom, como que eu vou agradar a Deus? Como que eu vou fazer as coisas do jeito certo? Né? O que Deus quer que eu faça? E aí Jesus diz que Deus procura, né, os verdadeiros adoradores, que não importa se é no templo, se é no monte, não importa, importa que seja em espírito e em verdade. E o que eu entendia, né? Por muito tempo eu entendia que em espírito e em verdade com tudo que eu tenho, né? Com o meu natural e com o meu espiritual, com a minha alma, com meus sentimentos, né? Com tudo que eu tenho e que eu sou. Mas um dia eu descobri que eu estava errado. Não é isso. A gente tem... eu não sou muito fã desse negócio de usar a palavra de ir lá no significado do grego, de quando foi escrito. Não sou, mas eu sei que às vezes é importante a gente olhar para isso. E nesse caso é muito importante. Porque a palavra que é usada para falar de espírito aqui não é a palavra que fala do espírito humano. É a palavra que se refere ao Espírito de Deus. E aí, então o que isso quer dizer? Que não é adorar em espírito e em verdade, com tudo que eu tenho, não. É adorar com tudo que eu tenho, mas com o Espírito de Deus. Que eu preciso desse Espírito para ser um desses verdadeiros adoradores. E aí isso me faz lembrar algumas coisas do Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, para oferecer um sacrifício a Deus, para
queimar lá o sacrifício e fazer virar um perfume agradável ao Senhor, né? Que esse era o sacrifício de adoração, precisava de um fogo especial. Não era um fogo qualquer, era o fogo de Deus. Era esse fogo que tinha que queimar o sacrifício. E assim, era um fogo que precisava constantemente ser alimentado. Ele precisava ser cuidado, ele precisava de uma dedicação a mais para manter esse fogo sempre aceso. A gente vê na história que tem lá um pessoalzinho que tentou ser esperto, falou, dá muito trabalho usar esse fogo aí, eu tenho um fogo aqui que é mais fácil, vamos tentar fazer com esse fogo que eu tenho. E esses caras aí foram punidos severamente por Deus, porque Deus não quer seu próprio fogo, Ele não quer que você adore com o seu próprio espírito somente, Ele quer que você adore com o Espírito de Deus. Isso é muito importante para nós. Uma outra coisa, tá? Não sei se você vai em alguma igreja, como que é na sua igreja, mas a maioria das igrejas, muitas igrejas que eu passei já, eu já vi que é comum no final do culto, no final do tempo dedicado a Deus, uma bênção lá, bênção apostólica, bênção de encerramento do culto, que aí fala no final lá que o grande amor de Deus Pai, o hábito já estou abençoando vocês, que a graça do nosso Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre todos vocês e tal. Algumas tem um pouquinho a mais aí, né? Isso aí tá na Bíblia, essa bênção, tá? Não é que um pastor inventou e todo mundo copia, não. Tá na Bíblia, tá? Essa bênção a gente aprendeu lá com o apóstolo Paulo, se eu não me engano. E aí, assim, fala de coisas muito importantes nessa bênção. O amor, né? Nós precisamos desse amor, né? Nada pode nos separar desse amor e tal. O amor de Deus, meu Deus, né? Foi através dele que a gente teve essa morte de cruz, né? Que mudou a nossa história. A graça, nossa, né? O que seríamos de nós sem essa graça? E a comunhão do Espírito Santo está nesse pacote. A gente não dá, esse terceiro a gente parece, pelo menos assim, muita gente, tá? E às vezes, vou dizer que eu entendo a importância disso, mas às vezes eu me esqueço. É muito importante a comunhão com o Espírito Santo. A comunhão com o Espírito Santo é alimentar esse fogo, oferecer para ele coisas para que esse fogo cresça, para que esse fogo nunca se apague. Então, meu irmão, não adianta, tá? Talvez, então vamos olhar para essa mulher, para essa pergunta importante, pensar mais nessa resposta, né? Como você tem oferecido seus sacrifícios para o Senhor, né? Você tem queimado eles com o seu próprio fogo, você tem queimado eles com o fogo do Espírito, né? Que esse fogo do Espírito esteja na sua vida, né? Eu tenho um outro vídeo que eu gosto muito, inclusive eu vou deixar ele na descrição aqui, que é da sarça em chamas, né? Como que aquela sarça, aquela árvorezinha pegando fogo, que um fogo que não consumia ela, né? Fez toda a diferença, né? Foi ela a coisa que chamou a atenção de um cara que estava lá, um assassino, um idoso, um cara que não era a pessoa mais indicada aos olhos humanos, né? Mas fez ele chegar até a presença de Deus e ele ser alcançado pela mensagem de Deus e a vida dele tomar um rumo novo, né? Foi o fogo que fez a diferença nessa sarça. E é esse fogo que faz a diferença nas nossas vidas, é esse fogo que faz que a gente seja como essa sarça, para que outras pessoas, não só quem a gente acha que é bom, né? A sarça, ela não julgou, ela não fez nada, ela ficou lá com aquele fogo. E Deus mandou quem precisava ir para que recebesse a mensagem, para que recebesse a direção. Nós precisamos desse fogo, tá? Que não seja seu próprio fogo, mas que seja o fogo do Senhor. Aprenda a alimentar o Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus subiu. A gente fala tanto de Jesus, a gente busca tanto, a gente canta tanto para Jesus, mas a gente não canta tanto para o Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus subiu. Ele mandou o Espírito Santo para ficar aqui com a gente. Então, que você aprenda a cultivar essa comunhão com o Espírito Santo, que você aprenda a ser um desses verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Amém? Obrigado por ter ficado até o final, tá? Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, dá seu like aí, deixa nos comentários, né? Se essa mensagem te abençoou, né? Se te surpreendeu, se você já sabia que eu estava falando da mulher samaritana, né? Se você já sabia esse negócio do Espírito, porque para mim, né? Quando o Senhor me ensinou isso aí, foi um negócio
explodir mentes, sabe? Porque, meu Deus, eu estava enganado todo esse tempo aqui, eu achei que eu não precisava de mais nada. Mas nós precisamos sim. Então, deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, para que essa importância do Espírito Santo possa alcançar mais pessoas, tá bom? Obrigado por ter ficado até aí, obrigado por acompanhar a gente diariamente, por curtir, por compartilhar. Você não sabe quanto que isso é importante para esse trabalho, quanto que dá força para nós continuarmos, para que o YouTube recomende mais esses vídeos, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima!